Bom dia, irmãos. Estamos iniciando este mês de setembro e o mês de setembro é dedicado ao tema de missões. E eu gostaria muito que você, ao iniciar esse mês, inicie com muita oração, pedindo a Deus que coloque no seu coração um amor intenso para com as almas perdidas, um amor para com os missionários que estão nos campos levando a preciosa mensagem do Evangelho aos perdidos. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia nesta manhã no Salmo 126. Nós faremos a leitura dos versículos 1 a 6. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Esse texto nos fala que semear a palavra é algo árduo e muitas vezes o semeador sai andando e chorando, mas há uma grande promessa de que ele voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Deus é fiel e há de dar os resultados do nosso trabalho semeando a palavra de Deus. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Querido Pai, mais uma vez agradecemos pela bênção deste dia e por esse momento que nós podemos separar para cultuar o Senhor. Obrigado, Deus amado, pela Igreja Batista em Rio Bonito, pelos amigos que nos acompanham nesta manhã, pela Tua palavra que será pregada pelo Teu servo, o missionário Josafá. Que o Senhor use a vida dele para nos encorajar, nos animar a nos envolvermos com maior eficiência na obra missionária, na evangelização e no compartilhar o bendito Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aceita o nosso louvor e a nossa gratidão, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu quero passar algumas comunicações para os irmãos. A primeira é que, a partir de hoje, na Escola Bíblica Dominical estará sendo adotado um novo currículo. Nós estamos encorajando você a participar das aulas, seja dos homens, das senhoras, jovens ou adolescentes. Aproveite que a nossa igreja dispõe de obreiros dedicados para ensinar a palavra de Deus. A segunda comunicação é que nós estamos levantando mantimentos para famílias que estão precisando de ajuda no momento. Então, se você puder fazer a sua contribuição em mantimento, você pode trazer aqui para a igreja na segunda-feira até as 4 horas da tarde ou na sexta-feira. Deixe com a irmã Lúcia que ela vai guardar e o departamento de assistência social fará com que esses mantimentos cheguem àqueles que realmente precisam. Também estamos novamente levantando aquela cesta de guloseimas para as crianças, a maioria delas lá da região da Chácara Tanai. A razão porque na cesta básica vem aquilo que é muito básico e nós queremos oferecer alguma bolacha, doce, chocolate, para que as crianças possam também desfrutar de alguma coisa doce na cesta básica. Então, se você pode trazer,
faça isto da mesma forma. Nesse mês também, nós estaremos convidando você, desafiando você a continuar no programa Promessa de Fé. Se você tem sido participante ativo, continue. Certamente você já está sendo ricamente abençoado por Deus. E se você não faz parte, comece a aceitar esse desafio para o seu coração, além do seu dízimo, você fazer uma oferta de fé para que essas ofertas cheguem às mãos dos missionários. Quero lembrá-los que a nossa igreja contribui com a ajuda a 25 missionários. E essa ajuda compõe o sustento, juntamente com outras igrejas, para que eles possam ter um salário digno para poder dedicarem-se integralmente na obra do Senhor. Então faça parte, ore ao Senhor, e a maneira como que você pode contribuir é depositando na conta da igreja, que tem no link da igreja, ou então você pode trazer a sua oferta na segunda ou na terça-feira, ou no domingo durante o culto. Se for durante a semana, deixa com a secretária da igreja, que ela fará chegar ao tesoureiro. E você pode discriminar o que é oferta, o que é uma oferta geral, o que é o seu dízimo e o que é a sua oferta promessa de fé. Então, de acordo com a sua discriminação, o tesoureiro vai encaminhar a sua oferta, tá bom? Que Deus abençoe, que você continue sendo abençoado por Deus nesta manhã. Irmãos amados da nossa Igreja Batista Regular em Rio Bonito, Pastor Alfredo e toda a liderança, obrigado pela oportunidade que nos dá de compartilhar um pouco do nosso ministério e da palavra do Senhor. Irmãos amados, nosso ministério missionário aqui agora em São Paulo está em 3 frentes. Nós trabalhamos ali junto à missão a crer no evangelismo e discipulado daqueles homens que lutam por suas vidas. Nós também trabalhamos junto com o irmão Marcelo, ali no centro de São Paulo, junto aos moradores de rua, levando o nosso ombro, levando o amor de Deus através das nossas vidas, da sua palavra e também o alimento físico. Também nós estamos fazendo um trabalho de revitalização aqui em Vila Calu, na zona sul de São Paulo, uma congregação que precisa desse nosso apoio missionário e temos visto as bênçãos de Deus aqui também. E focando no tema de missões, nosso tema de hoje é amor e renúncia. Para tanto, se os irmãos puderem, abram as suas Bíblias para Romanos 4, 16 a 18, que diz assim, Romanos 4, 16 a 18. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual, Abraão, o qual em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Nós vamos focar um pouco aqui no nosso missionário Abraão. Sim, Abraão foi um missionário. Não sabia para onde ir, mas sabia que tinha que obedecer. Deus chamou Abraão e disse, Abraão, sai da casa de teu pai, sai da casa da tua parentela, sai do lugar onde você mora, sai de perto dos seus amigos, sai da sua zona de conforto, saia desse lugar onde você já está acostumado, saia da sua cultura e vai para um outro lugar que ainda não vou te revelar. E Abraão obedeceu a Deus, porque no chamado missionário, o chamado missionário envolve isso, envolve uma obediência sem requerer explicação daquele que chama. Mas Abraão obedeceu pela fé, Abraão obedeceu por amor, Abraão teve uma obediência voluntária e uma obediência de renúncia.
ele teve que renunciar ao lugar onde morava, ele teve que renunciar a seus parentes, ele teve que renunciar à sua cultura, ele teve que renunciar ao seu conforto, ele teve que pagar o preço, ele teve que se sacrificar. E fazer a obra de Deus tem que ter renúncia, tem que estar disposto a trabalhar, a servir a Cristo. E como diz aqui a palavra do Senhor, Abraão renunciou a tudo, porque creu em um Deus que chama as coisas que não são, como já se fossem. Olha aqui em Romanos capítulo 4, verso 17. Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. E é isto. A obra missionária, a obra de Deus, está nas mãos de um Deus que nos chama. E nós cremos em um Deus que chama aquelas coisas que ainda não existem. E nós cremos que Ele vai trazer à existência essas coisas que Ele tem posto no coração daquele a quem Ele chama. E tem muitas coisas que paira, que mora, que reside, que faz parte do coração do missionário, que faz parte ali da obra missionária que Deus realiza na vida do missionário, da sua família e de algumas circunstâncias que o cercam, que muitas vezes não tem explicação e muitos não entendem isso, mas faz parte da obra de Deus, faz parte de um Deus que nos convoca para a sua obra, que não nos dá explicações, mas que provê o sustento, mas que cuida, mas que opera, mas que age para atingir pessoas específicas, num determinado campo específico, com situações específicas, nem sempre iguais, nem sempre conforme a outras situações missionárias, mas ali está Deus cumprindo o seu propósito. E muitas vezes Deus não nos dá um manual de explicação. Muitas vezes Deus não nos dá um manual de explicação. E é assim, para fazermos a obra de Deus, precisamos de uma coisa: obedecer. Estarmos disponíveis. E essa obediência tem que ser de amor, tem que ser de fé, tem que ser voluntária. Essa obediência tem que envolver renúncia. Se quisermos fazer a obra de Deus, se quisermos que Deus nos use, se quisermos as pessoas ganhas para Cristo, devemos entender uma coisa: que teremos que um momento e outro abrir mão do nosso conforto, para que, pela nossa renúncia, para que pelo nosso trabalho, para que pelo nosso sacrifício, isso tudo por Cristo e pela graça de Cristo, alguns ouçam da palavra de Deus, venham a crer no Senhor Jesus, e a luz do Evangelho brilhe aonde as trevas ocupam lugar. E, por sinal, o nosso Brasil ainda jaz nas trevas e carece muito da obra missionária, e carece muito de pessoas, irmãos e irmãs disponíveis, jovens que se disponham a fazer a obra missionária, jovens que se disponham nas mãos do Senhor, que tenham a coragem, que tenham o brio, que tenham a determinação, que tenham a decisão, a convicção de pôr suas mãos à disposição do Mestre. Talvez nem chame esse jovem para o campo missionário, talvez não chame esse jovem para o seminário, mas os jovens têm que estar a dispor do Mestre. E também alguns adultos que já não são tão jovens, mas que pela graça de Deus estão no seu vigor. Alguns com 40, alguns com 60, 70, não importa. Se Deus chama, vá. Mas aqui falando do nosso missionário Abraão, quando Deus aqui diz que Abraão creu, olha só, irmãos, aqui no versículo 18, depois do 17, o qual Abraão, em esperança, creu contra a esperança, o qual em esperança creu contra a esperança.
É isto mesmo, a obra do Senhor vai além do raciocínio e da razão humana. Não estamos falando aqui de decisões irresponsáveis. Não estamos falando aqui de dar o passo maior do que a perna. Não! Estamos dizendo que a obra de Deus e a obra missionária especialmente, muitas vezes, uma situação não se mostra com esperança. Mas ali está o homem que Deus chamou, mas está ali a mulher que Deus chamou, mas está ali a família que Deus chamou, que mesmo as circunstâncias em sua volta, não apontando esperança, aquele missionário, aquela sua família, aquela sua esposa, aqueles seus filhos, eles têm esperança. Mas não há esperança, mas eles têm esperança. Porque o seu Deus é aquele que chama as coisas que não são, o que não existem, para que venham a existir. Isso a razão humana não explica. Isso é muito além da nossa pequenez. Nossa mente, quando usamos muito, é 5%. 95% da nossa mente fica sem usar. Então, até aí já se mostra complicado nós queremos explicar as coisas do Senhor. Então, Abraão, em esperança, creu contra a esperança. E se não tivermos essa fé, irmãos, se não tivermos essa alegria, se não tivermos essa disposição, se não tivermos essa iniciativa de partirmos para cima, de irmos a fazer, de irmos a executar, de irmos a laborar, de irmos a operar na obra do Senhor, na obra missionária, mesmo que as circunstâncias não nos favoreçam. Irmãos, se não formos em frente, não faremos a obra de Deus. Nós não precisamos da esperança daqui. Nós precisamos do Deus que é a nossa esperança. E Ele coloca a esperança no coração daqueles que estão dispostos a fazer a sua obra, ainda que a esperança não seja uma realidade. E foi assim na vida do grande servo de Deus, Abraão. Abraão esperou 25 anos. 25 anos para que a promessa se cumprisse. Esse missionário Abraão, ele vacilou. Esse missionário Abraão, juntamente com sua esposa Sara, usou Agar para que por meio dela a promessa fosse cumprida. Mas não era o plano perfeito de Deus. Ali a história da nossa salvação ficou até comprometida. Mas Deus, em sua graça, mas Deus, em sua misericórdia, restaurou aquela situação. Ismael foi embora. E depois de 25 anos, veio Isaque, o filho da promessa. A promessa se cumpriu. E amados irmãos, Abraão mentiu para Faraó. Abraão mentiu para Abimeleque, dizendo que Sara era sua irmã. Porque Deus, Ele faz questão de demonstrar-nos que Ele chama os que chama. Perdão, tínhamos uma pequena falha. Deus faz questão de demonstrar para nós uma coisa. Que Ele chama quem Ele chama. Não por causa dessas pessoas, mas apesar dessas pessoas. O missionário Abraão falhou, mentiu, fraquejou. E quem de nós não falha? Quem de nós não erra? Missionário também erra. Missionário também falha. Missionário tem seus desertos. Missionário passa por situações que só ele, sua família e Deus podem entender. Porque algumas situações às vezes fogem do seu controle. Mas Deus está segurando as cordas, está no controle, está na direção. E assim esse missionário Abraão, apesar das suas falhas, apesar dos seus tropeços, ainda é o pai nosso na fé. Ainda é aquele citado Deus de Abraão. Ainda é o grande servo de Deus. E Deus não vai desmerecer uma igreja. Deus não vai desqualificar seus missionários porque são pó, porque comete alguns erros. Porque esta igreja e esse missionário andam com Deus, amam ao Senhor e estão fazendo a sua obra.
ainda que com limitações e fragilidade. Mas o que queremos dizer aqui é que os grandes servos de Deus, é que na obra de Deus, muitas vezes falta a perfeição, mas não pode faltar a consagração, não pode faltar a devoção, não pode faltar o grande... Pois bem, amados, nos perdoe, isso acontece, né? Tivemos uma falha aqui com o celular, com a internet, mas esperamos que ocorra tudo bem até o final. Mas, meus queridos, então é isso. Nós temos que trabalhar com isso na obra do Senhor, sabendo que haverá falhas, haverá erros, mas Deus não deixará de cumprir a sua obra, nem o missionário deixará de estar executando a obra do Senhor, porque em um determinado momento da sua carreira missionária, ou mesmo uma igreja, né, passou por alguns momentos de dificuldades ou de lutas, enfim. Mas uma coisa é verdade na vida também do nosso missionário Abraão. E é isso que estávamos dizendo. Haverá falhas, haverá erros, mas não pode faltar a devoção, a consagração, a entrega, o amor por Deus, a sua palavra e a sua obra missionária. Abraão, esse nosso missionário, não negou o seu bem mais precioso. Este nosso servo, nosso missionário Abraão, não privou Deus, não deixou de ofertar a Deus aquilo que lhe era mais precioso, o seu único filho, o filho da promessa. Para Abraão, depois de Deus, nada era mais valioso, nada mais lhe custava mais caro do que o seu filho. E esse bem mais caro, ele não negou para o Senhor. Davi diz, lá no livro de 2 Samuel 24, não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Irmãos, nós estamos cansados de oferecer a Deus sacrifício que não nos custe nada. Aliás, nem cansados estamos, porque quando oferecemos aquilo que não nos custa nada, não custa nem o nosso cansaço, não custa nem o nosso aperto muitas vezes. Mas precisamos começar a oferecer a Deus sacrifícios que custe o nosso tempo, que custe a nossa inteligência, que custe o nosso talento, que custe o nosso dinheiro, mas darmos a Deus algo digno, mas darmos a Deus aquilo do qual Ele é merecedor. Darmos a Deus o nosso coração. Jesus falou que onde estiver o nosso coração, ali estará também o nosso tesouro. Se o seu tesouro é Deus, se o seu tesouro é Cristo, então saiba que Deus terá o melhor de você. Diz o Senhor em Provérbios, dá-me, filho meu, o teu coração. Se Deus tiver o teu coração, Ele terá tudo de você. E na obra missionária, não tem como, irmãos. Não dá para fazer obra missionária se Deus não tiver o coração do missionário em suas mãos. Se Deus não tiver o coração de uma igreja missionária em suas mãos. Então entregue o teu coração a Deus. E Deus saberá que terá de ti o melhor. Que Deus terá de ti um bem precioso. Queridos amigos, a pergunta é: qual o preço da sua renúncia? Qual o preço da sua renúncia? Quanto vai custar a sua renúncia para você? O que você precisa renunciar para operar mais na obra do Senhor? Para laborar mais? Para empreender mais esforço na obra missionária, para fazer com que a obra missionária aconteça mais em sua vida, na vida da sua igreja,
para que mais perdidos ao redor da sua igreja, para que mais perdidos da sua família, para que mais perdidos de nossos irmãos brasileiros, que são milhões e milhões, cheguem ao conhecimento de Cristo. Qual o preço que você terá que renunciar? Diz a palavra de Deus em Marcos 8, 36 a 37. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Vou ler novamente. Marcos 8, 36 e 37. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Quanto vale uma alma para você? O que você está disposto a entregar para o Senhor, para que uma alma seja ganha para Cristo? Para que mais pessoas ouçam do Evangelho, para que mais pessoas sejam alcançadas por aquilo que o Evangelho pode dar e que você não tem condição de ir, mas que você pode investir. Qual é o preço da sua renúncia? Isaías 6:8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Qual é o preço da sua renúncia? O que você precisa renunciar para dizer a Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que está faltando para que você esteja disponível à obra de Deus? Não tenha medo do chamado daquele que deu a vida por você. Não tenha medo de se dar àquele que tem um amor imensurável por você. Aquele que na cruz do Calvário derramou o seu sangue para que você, pela graça dele, por meio da fé, pelo seu grande amor, para que você assim tivesse recebido a vida eterna. Não negue a Deus nada. Não prive a Deus da sua consagração. Qual é o preço da sua renúncia? Que Deus nos abençoe.